reforma tributária é uma reformulação dos impostos e de suas formas de cobrança, podendo ser realizada tanto para aumentar quanto para diminuir a quantidade de impostos e tributos cobrados. Essa mudança objetiva simplificar essa arrecadação e aumentar a transparência desse processo. De acordo com a Câmara dos Deputados, que fala sobre o relatório do Banco Mundial, uma empresa brasileira leva cerca de 2.000 horas mais ou menos para poder pagar esses tributos, enquanto a média em outros países é de 206 horas. Dessa forma, veio a necessidade de uma reforma no sistema tributário brasileiro, que terá duas fases. A primeira foi proposta em julho de 2020 e a segunda em junho de 2021. A primeira fase é inspirada nos modelos internacionais de imposto de valor agregado, que propõe a criação da contribuição social sobre bens e serviços, a CBS, que substituirá dois tributos, o PIS e o CONFINS. Sendo assim, o tributo sendo cobrado sobre o valor agregado, cada empresa pagará somente sobre o valor que agrega o produto ou ao serviço, incidindo sobre a receita bruta e não mais sobre todas as receitas. A segunda fase propõe mudanças no imposto de renda para pessoas físicas, jurídicas e investimentos financeiros. A mudança vai corrigir distorções, reduzir privilégios, diminuir a cobrança de imposto de renda dos trabalhadores, estimular o investimento nas empresas e racionalizar a tributação de várias aplicações financeiras. E, por fim, a intenção do governo federal, ao apresentar a proposta da reforma tributária, era acabar com as cobranças diferenciadas para vários setores, possibilitando um ambiente de negócios mais favorável e eficiente para a economia brasileira, além de realizar avanços na tributação da renda de famílias e de empresas. Bom, pessoal, eu acho que o que mais importa para nós saber da reforma tributária é que ela ainda está sendo redigida, ainda tem diversas, vamos dizer assim, modificações a serem feitas, o texto oficial ainda não está pronto, ele está passando por diversos, vamos dizer assim, processos, diversas modificações até chegar no texto oficial para ser aprovado. Por enquanto, a redação que a gente sabe é que a gente vai ter aí uma mudança para frente, principalmente para as grandes empresas, tanto de forma de apuração, quanto em alíquotas, O principal para nós é esse, mas assim, a gente pode perceber relativo ao imposto de renda que vai ser, o que mais vai ser modificado. O imposto de renda da pessoa jurídica, ele pode ser apurado por Simples Nacional ou pode ser apurado de forma normal através de uma guia avulsa. A guia do Simples Nacional é uma guia única, então você já paga lá, junto, tudo junto, todos os tributos juntos. No caso do imposto de renda, a gente vai ver aí a diferença grande, porque a alíquota ela tá para diminuir bastante. Então, assim, a gente vai ter uma diminuição de mais ou menos 5% dentro de 2 anos, porque em 2021, hoje em dia, ela é de 15%. E em 2023, a previsão é que ela seja de 10% mais ou menos. Mantendo-se aquele adicional de 10%, que já é pagado por todos os tipos de contribuintes. Além dessa mudança das alíquotas, eles estão procurando justamente equilibrar, colocar menos alíquota de imposto e colocar, vamos dizer assim, um pouco menos de deduções que podem auxiliar o contribuinte aí a estar pagando menos imposto. Que no caso, os juros sobre capital próprio entra nesse quesito de dedução de despesa, porque ele é deduzível, o juros sobre capital próprio, no primeiro momento. Eles querem tirar ele como dedução, eles não querem que ele seja mais uma despesa. Então, vamos ter aí uma diminuição, principalmente daqueles que apuram pelo lucro real, que o tem como uma eliminação, E nós temos também, num segundo aí momento, a tributação dos dividendos, que os dividendos eles vão passar a ser tributados em 20% para aqueles optantes do regime normal, sem ser o Simples Nacional, porque o Simples Nacional sempre tem um faturamento menor, então os dividendos geralmente não atingem os 20 mil
que são a faixa isenta. Então, 20 mil para baixo é isento, mesmo uma empresa que seja tributada pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Então, a gente tem aí 20% a mais de imposto pago sobre dividendos acima de 20 mil reais para todas as empresas, que são optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Acho que o que mais vai impactar para nós essa reforma tributária é as empresas, né, maiores que vão ter que se adaptar com prazos mais curtos, porque estão querendo também encurtar o tempo de apuração, que hoje em dia o contribuinte ele pode escolher, né, ele pode escolher se ele vai fazer por estimativa e se vai recolher tudo no final do ano, ou se ele quer apurar trimestralmente. Aí eles estão querendo deixar somente a opção do trimestral. Pode ser que as empresas vão sofrer um pouco de instabilidade ao longo desse processo de adaptação, porque é um processo que, né, vai demandar bastante estudo, né, no primeiro momento. Então, assim, prazos mais curtos, alíquotas diferenciadas, menos deduções, tributação de dividendos. Então, a gente vai ter diversos tipos de mudanças que vão impactar diretamente no lucro daquela organização. Então, ela vai ter que se readequar. Eu acredito, sim, que vai ficar um lucro um pouco mais enxuto por um tempo, até que as empresas se acostumem e se adaptem a esse novo tipo de apuração. Mas eu acredito que depois disso vai ser uma coisa bastante boa, né, bastante produtiva e que vai gerar uma maior arrecadação de parte das empresas. Então é bacana. Analisando o impacto da reforma no imposto de renda para as empresas optantes pelo Simples Nacional, a gente verifica que este impacto ele não é tão direto e não é tão grande para essas empresas. Para quem não sabe, Simples Nacional é um regime de tributação mais facilitado, mais simples, como o próprio nome sugere. Então, dessa forma, ela já tem um benefício fiscal de uma redução da alíquota de imposto de renda se você comparar com as demais empresas. Então, a reforma ela não prevê uma redução e nenhuma majoração dessa alíquota. Então, portanto, não tem uma mudança direta significativa no imposto de renda das empresas optantes pelo Simples. Porém, o que as empresas precisam considerar a respeito dessa reforma são os impactos indiretos. E o principal deles, que nós observamos na nossa análise, é em relação à distribuição de lucros e dividendos. A reforma, em seu texto, prevê um limite de distribuição de forma isenta a seus sócios, de 20 mil reais. E nós sabemos que as empresas optantes pelo Simples podem fazer a distribuição totalmente isentas caso elas possuem escrituração regular, ou seja, ela pode distribuir seus lucros apurados, ali demonstrados devidamente no seu balanço, de forma isenta para seus sócios. Então isso pode mudar, porque existe um limite de 20 mil reais para que seja distribuído entre seus sócios. Com o aumento da tributação sobre esses dividendos, surge uma nova figura, que seria a distribuição de lucros disfarçada em bens. Ou seja, a pessoa jurídica ela começa a adquirir bens como veículos, imóveis, mas não para usufruto próprio, mas para que o seu sócio possa usufruir em nome da pessoa jurídica. Então, esse tipo de fiscalização em busca dessa distribuição de lucro disfarçada vai ser muito fiscalizada e vai ser muito reforçada pela Receita Federal. Então, dessa forma, a empresa optante pelo Simples, ela vai precisar comprovar que aqueles bens que ela vem adquirindo realmente é para pessoa jurídica e não para pessoa física. Então, dessa forma, ela pode ter um aumento de custos com honorários contábeis, mas também ela pode haver a necessidade de a contratação de algum funcionário para fazer essa escrituração de forma interna, organizar todos esses documentos e pagamentos para enviar corretamente para a contabilidade. Assim, as empresas optantes pelo Simples, elas não vão ter nenhum impacto negativo ou positivo direto em relação aos impostos, mas elas precisam repensar a forma de remunerar seus sócios. Será que vai continuar valendo a pena fazendo a distribuição até o limite de 20 mil reais? Ou será melhor distribuir de forma dividida, metade em prolabore e a outra metade em distribuição de lucros? São coisas que a empresa vai ter que pensar de forma interna e pensar também nos seus sócios. Qual que vai ser a melhor opção para eles na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física no ajuste lá no final do ano. Agora, vamos falar sobre as mudanças e o impacto do imposto de renda no lucro presumido. O lucro presumido ele é uma forma adequada de gerar simplificação tributária e menor complexidade na declaração, a fim de facilitar a fiscalização por parte dos estados e gerar menos contencioso tributário. Importantíssimo permitir que as empresas possam utilizar-se de todo o seu prejuízo fiscal sem qualquer tipo de limitação. Atualmente, os contribuintes eles estão limitados a compensar apenas 30% do seu prejuízo fiscal
do imposto do IRPJ e da base de cálculo negativa da contribuição social. O substantivo relator prevê o fim desta trava para compensações ocorridas somente na apuração dos 3 trimestres seguintes, hipótese de alcance ainda bastante reduzido. A proposta de reforma tributária ainda está em fase de análise no Congresso. Contudo, o ministro Paulo Guedes já informou que não pretende alterar essa questão de tributação dos lucros. O momento é de debates para saber qual será o real impacto dessa proposta. Posteriormente, a proposta seguirá para o Senado Federal, onde ainda deve passar por alterações, sendo que ao passar pelas comissões terão aprofundadas análises e ainda será necessária a sanção do presidente para a entrada em vigor. A proposta inicial apresentada recentemente pela população pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou a atenção. Cálculos comparativos realizados pela Confirp Consultoria Contábil em relação à tributação apontou que ocorreria relevantes aumentos. Em função dessa questão, foi apresentado pelo Congresso Nacional uma nova proposta, mas mesmo assim ocorrerão relevantes impactos. Assim, o reflexo dessa proposta seria o aumento na arrecadação do IR em torno de 27,1% e redução dos lucros do sócio em torno de 20%. Em função das reclamações por parte do empresariado, essa proposta mudou, tendo impacto principalmente para as empresas do lucro presumido, com a escrituração contábil completa. O diretor executivo da Confirp, Richard Domingos, explica que, com as alterações no projeto de lei original, a alíquota total do IR sobre o lucro das empresas passariam para 12,5%. Sendo 2,5% de alíquota normal, mais 10% de alíquota adicional. Já os lucros dos sócios continuam taxados em 20% pelo imposto de renda. Com isso, segundo Domingos, para as empresas do lucro presumido com a escrituração contábil completa, o reflexo das alterações no PL original seria o seguinte: aumento na arrecadação do IR do lucro presumido em torno de 19,68% para comércio e indústria e 22,1% para serviços. Redução de 20% no lucro dos sócios nos ramos do comércio, indústria ou serviço, justamente a alíquota do IR para os lucros distribuídos. Agora, alguns pontos positivos das novas mudanças. Redução da alíquota do IR de 15% para 2,5%. Os lucros e dividendos pagos por sócio ao mês por microempresas e empresas de pequeno porte continuarão isentos. Os impostos de renda de 20% sobre os dividendos recebidos pela pessoa jurídica que poderão ser compensados com imposto devido na distribuição de seus lucros próprios não cumulativo. Prevê autorização do aproveitamento nos 3 trimestres imediatamente posteriores do excesso de exclusão das bases de cálculo do IR e contribuição dos incentivos fiscais da Lei do Bem e Inovação Tecnológica e incentivos de capacitação de pessoal das empresas dos setores de tecnologia da informação e da comunicação. Enfim, também devemos aplaudir o reconhecimento por parte da Receita Federal, que versa sobre a importância da contabilidade, tornando-a obrigatório para fins fiscais no lucro presumido, ao mesmo tempo que será indispensável no Simples Nacional, para a comprovação do respectivo resultado contábil e ainda evidenciar de que não foi praticada nenhuma distribuição disfarçada de lucros. Olá pessoal, agora vamos falar um pouco o que é o lucro real, como que calcula e qual é a sua forma de tributação. O lucro real não foge da regra do lucro presumido. A única diferença é que o lucro presumido você tem uma base de presunção e o lucro real é a sua receita menos suas despesas. A maioria das pessoas, quem está começando agora a contabilidade, acha que o lucro real não é uma coisa assim de outro mundo, apesar que o lucro real são praticamente as grandes empresas ou algum tipo de segmento que é obrigatório. O que seriam as grandes empresas? São empresas com faturamento acima de 78 milhões, o que gera uma maior mão de obra mensalmente, anualmente, com a movimentação do tipo, do lucro real. A forma de tributação é simples, a gente pega a receita
menos as devoluções, né, com acréscimo de receita financeira, ganho de capital e com abatimento das despesas dedutíveis da empresa, né, ou mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente, né, vai de acordo com a preferência de tributação da empresa. E o que diferencia que a empresa de lucro real tem o cálculo, né, dela, você vai pegar o lucro contábil e vai fazer as adições e exclusões, né? O que seriam as adições? As adições seria uma despesa que não é dedutível, né, como multa, inflação, infração. E o que seria a exclusão? A exclusão seria o quê? Recebimento de dividendos, algum tipo de recebimento que não seja tributado, certo? E a forma é simples. Depois que fez as adições e as exclusões, né, você vai ter a base para os 15% de imposto de renda, né, e o que exceder 20 mil mês vai ter os 10% adicional, mais os 9% de contribuição social, certo? Muito simples. O que demanda muito é a movimentação. Vou dar continuidade a respeito do lucro real, demonstrando quais são as mudanças que a reforma tributária vai trazer para as empresas que estão enquadradas nesse regime tributário. Tá? Uma delas é a alteração da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas, o IRPJ. Hoje, nas grandes empresas, com o faturamento anual aí acima dos 78 milhões de reais, a alíquota do IRPJ é de 25%. Mas, com a reforma tributária, essa alíquota ela tem uma queda de 7 pontos percentuais. Ela passa a ser de 18%. E a alíquota da contribuição social ela também sofre um reajuste e passa de 9% para 8%. Então, em comparativo, antes da reforma tributária, a alíquota nominal de impostos é de 34%, sendo 25% de IRPJ, mais 9% de contribuição social. E depois da reforma, essa alíquota nominal ela passa a ser de 26%, 18% de IRPJ e 8% de contribuição social. Ou seja, é uma queda significativa na alíquota nominal dos impostos. Porém, a reforma também traz alterações na base de cálculo do imposto. Hoje, por exemplo, ainda existe o juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração que a empresa tem para os investidores. Esse valor dos juros sobre o capital próprio, ele é isento de imposto de renda para as empresas, ou seja, ele é deduzido antes do cálculo do imposto e quem paga o imposto sobre o JCP é quem recebe, né, o investidor. Mas a reforma tributária ela vai extinguir o juros sobre o capital próprio. Então as empresas elas não terão mais essa dedução na base de cálculo, ou seja, a base de cálculo vai aumentar e, consequentemente, o valor a recolher de imposto de renda também aumenta. Tá? Outra mudança é a tributação dos dividendos, que também é uma forma de remuneração ao investidor e que até então eram distribuídos sem taxação de imposto de renda, mas agora eles passam a ser tributados em 15%, o que vai diminuir aí a remuneração dos investidores. Tá? Então a gente entende que, embora a alíquota nominal dos impostos tenha diminuído, a alíquota efetiva ela pode ser maior depois da reforma tributária, né? Dependendo aí da destinação que as empresas derem para o seu lucro. E que a base de cálculo do imposto de renda ela vai aumentar significativamente por causa que não vai existir mais a dedução do juros sobre o capital próprio. Os impactos da reforma tributária no imposto de renda da pessoa física compreende principalmente a alteração da tabela do imposto nos rendimentos de trabalho. A proposta inicial é ampliar em 31% a faixa de isenção de tributação, de modo que as demais faixas também sofrerão correções menores. A primeira faixa possui um montante de R$ 1.903,98, limite para a isenção. Com a
proposta, esse montante sofreria uma ampliação para até R$ 2.500 como o teto máximo para poder se beneficiar da isenção. As demais faixas também teriam correções no valor e manteriam a mesma alíquota, conforme a tabela a seguir. Conforme já mencionado, a primeira faixa, que é isenta de tributação, compreenderia, conforme a nova proposta, um montante de até R$ 2.500. A segunda faixa, que tem a incidência de 7,5% na tributação, ela compreenderia um montante entre R$ 2.500,01 até R$ 3.200. A terceira faixa, de alíquota de 15%, compreenderia os valores entre R$ 3.200,01 até R$ 4.250. A quarta faixa, com a alíquota de 22,5%, compreenderia o valor entre R$ 4.250,01 até R$ 5.300. A última faixa, com a alíquota máxima de 27,5%, seria para rendimentos acima de R$ 5.300,01. Outra mudança importante é a limitação nominal do desconto simplificado de 20% sobre a renda tributável. Hoje, ela é limitada a R$ 16.700, o que acaba permitindo um aproveitamento integral desse desconto para quem ganha até R$ 83.700. A proposta prevê que a baixa desse limite seja para R$ 10.500, o que na prática vai permitir o aproveitamento para quem ganha em até R$ 52.800. O texto final ainda traz mais 2 agrados para a pessoa física, principalmente para os mais abastados. O primeiro deles é a possibilidade da correção do valor dos imóveis no imposto de renda a uma alíquota de 4% sobre o ganho de capital entre janeiro e abril de 2022, em vez de seguir a tabela tradicional, que compreendia entre 15% e 22,5%. O segundo agrado tem uma lógica semelhante, mas se refere a bens que estejam com valor desatualizado no exterior. Para esses, a tributação será numa alíquota de 6%. Para o governo, esses benefícios são bons, pois ele vai recolher de uma forma antecipada, no caso de pagamento antecipado, valores que ele só recolheria ao longo do tempo. As mudanças no imposto de renda para investimentos. No caso de Tesouro Direto, CDB, fundos de renda fixa e multimercados, manteve-se a tabela variável de 22,5% a 15%, com a menor alíquota quando os ativos de fundo têm prazo médio acima de 2 anos. No caso de comicotas, passa-se a valer também para fundos fechados exclusivos. Já os fundos de investimentos imobiliários, rendimentos, serão isentos, mas os fundos de investimento imobiliário em ganho de capital terão uma alíquota de 20%. A compra e venda de ações será equiparada para todos a uma alíquota de 15%, com isenção de vendas de ações de até 60 mil por trimestre. No caso de apuração e compensações de transações em bolsa, a apuração será trimestral e as compensações também podem ser feitas livremente. Para as distribuições de dividendos, para quem tem ações ou cotas diretamente, a alíquota será de 15%, com exceção das empresas do Simples, que não tem limite, e no caso de empresas de lucro presumido, com receita de até 4.800.000. Distribuição de dividendos para fundos de investimento e previdência complementar será isento na fonte, mas segue com a alíquota de 15% no resgate para fundos tradicionais. Bom, essas foram as principais análises feitas em nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que os ajude no dia a dia.